com saudades da Libertadores? Eu. O esporte espetacular tá com saudades da Libertadores. A gente preparou uma série cheia de história, curiosidades, momentos marcantes da taça mais cobiçada da América do Sul. E nesse primeiro episódio, os repórteres Edgar Alencar e o Rafael Sibila vão mostrar quem foram os reis, os papatítulos, as maiores dinastias da cobiçada Copa Libertadores da América. É a maior obsessão de um continente. A palavra que define aquilo é superação. Não há torcedor que não seja louco por ela. Estádios barulhentos, que tremem, que vivem noites épicas. São mais de 6 décadas de paixão, loucuras, milagres, história. A melhor lembrança é o título. A glória eterna. A eternidade, presente nos uniformes, museus, estádios, na pele. A Libertadores é mesmo diferente. Longe dos bairros mais ricos, da belíssima Rambla com seu pôr do sol, a Villa Peñarol é um bairro popular, berço de uma paixão. A fundação do Peñarol está ligada a uma empresa ferroviária. O primeiro nome do clube foi Central Uruguay Railway. Competição sul-americana haveria. Nas primeiras 7 edições da Libertadores, o Peñarol esteve em 5 finais, ganhando 3 títulos, 60, 61 e 66. Na memória do Peñarol, o time mais especial foi o de 66, e nele jogava um lateral que depois faria história no Brasil. Antes de brilhar pelo São Paulo, Pablo Forlán foi um dos pilares do time que bateu o River Plate numa final decidida em 3 jogos. Foram 3 jogos muito duros. Vencemos o primeiro jogo em Montevidéu e o River conseguiu a vitória no jogo seguinte. Na partida decisiva, o River abriu 2-0, mas o Peñarol foi espetacular. Virou para 4-2 e eu marquei o gol do título na prorrogação. Não há dúvidas de que o Peñarol foi o grande time da Libertadores no início da competição. Chegou a 5 finais em 7 edições. Mas já na primeira década, os argentinos começaram a mostrar a força que tinham e a importância que davam ao principal torneio do continente. A Copa Libertadores cruzou o Rio de la Plata para viver 2 das mais importantes dinastias sul-americanas, o tricampeonato do Estudiantes e o tetracampeonato do Independiente. La Plata, a capital da província de Buenos Aires, o Estudiantes é um orgulho local. No futebol argentino, é considerado um time médio, mas não por ele. É um time grande, sim. É gigante. E seguimos assim, grandes. Juan Ramón Verón, pai de Juan Sebastián Verón, 2 dos maiores nomes da história do Estudiantes. Verón pai é um dos símbolos do tricampeonato do time na Libertadores, no fim dos anos 60.
Foi algo inesperado, porque nessa época, na Argentina, só os 5 grandes venciam. E aí apareceu o Estudiantes dominando a América do Sul. Mas esse sucesso do Estudiantes era visto de forma diferente dentro da própria Argentina. O que se falava era que o time treinado por Osvaldo Zubeldia fazia um jogo sujo, abusando da violência na marcação. Havia muita contra com a gente de capital. Havia muito problema com os jornalistas da capital com o interior. Eles queriam que os times da capital tivessem as melhores campanhas. E isso não acontecia, porque dominávamos naquela época. Pouco tempo depois, e a poucos quilômetros de distância, a Libertadores conheceria sua mais longeva dinastia. O tetra consecutivo do Independiente. Em Avejaneda, a 53 quilômetros de La Plata, o estádio do Independiente e do rival local Racing são separados por uma única rua, a Rua Ricardo Henrique Bottini. Acho que o Independiente daquela época era um dos melhores times não só da Argentina ou da América do Sul, mas do mundo. Competir com qualquer equipe do mundo. Bottini é o maior ídolo do clube. Os números são de respeito. 19 temporadas, 714 jogos, 14 títulos. E não é só a rua que separa os estádios da cidade que leva o nome dele. O estádio também. Sei que tem uma história quase única de devoção com o clube e me sinto privilegiado. São 7 títulos ao todo, o maior campeão da história da Libertadores, com um inédito tetracampeonato consecutivo entre 72 e 75. Não à toa, o apelido Rei de Copas. No fim dos anos 70, os times argentinos somavam 12 títulos, contra 4 dos uruguaios, 3 dos brasileiros e 1 do Paraguai. No terceiro ano da competição, um clube do litoral paulista, que encantava o mundo, também conseguiu se impor no continente. O lendário Santos de Pelé, Coutinho, Dorval, Mengalvio e Pepe. O Santos era respeitado e depois passou a ser bicampeão sul-americano, bicampeão mundial. Todo mundo queria ver o Santos. As duas conquistas foram em 62, quebrando a sequência de títulos do Peñarol, em 1963, contra o Boca Juniors, numa final épica na Bombonera. Um talentoso time que também aprendeu a lidar com as patadas dos adversários sul-americanos. Jogadores muito marcadores, homem a homem, não deixa jogar, chega junto. Não devolvesse uma de vez em quando, ia ficar levando a butinada o tempo todo. Demorou 3 décadas para outro brasileiro conquistar a América 2 vezes seguidas. Campeão da Libertadores em 1983. No Morumbi, a taça da Libertadores passou a ser um objeto da casa. Casa essa guardada por um gigante, no tamanho e no nome, Ronaldão, que se inspirou nas conquistas em preto e branco do Santos. A gente sabia que o Santos era um bicampeão da Libertadores, né? Então, será que nós vamos conseguir? Porque o Santos tinha o Pelé na época, né? E nós poderíamos fazer o mesmo feito e acabamos fazendo. Fizeram e por pouco não foram além. 2 títulos com a assinatura de Tele Santana. Ele sempre falava que queria que o time jogasse e não entrasse na onda violenta dos sul-americanos, né? Tele Santana sempre gostou do futebol jogado, né? 3 finais seguidas, 2 conquistas contra News Old Boys da Argentina e Universidade Católica do Chile. Você realmente entra para a história. Estava entrando ali na galeria dos grandes times ali sul-americanos e do mundo, e isso foi um prazer imenso participar disso. O futebol brasileiro comemora mais um título de bicampeão da Libertadores da América. Se existe uma cidade que pode simbolizar toda a loucura pela Libertadores, é a capital da Argentina.
Somados, os dois maiores times de Buenos Aires e do país têm 10 títulos, 6 do Boca Juniors e 4 do River Plate. E se pudermos escolher um jogador que encarna o que simboliza a Libertadores, ele é Juan Román Riquelme. Um jogador especial, ele fazia a diferença sempre. Enxergava o jogo numa velocidade que só os gênios conseguem. Sem exageros, Riquelme foi um jogador que fez o Boca ser temido em toda a América do Sul, principalmente no Brasil. Criamos essa mística. Foi um período em que o Boca Juniors mandava e levou a melhor em quase todos os confrontos contra times brasileiros. Com equipos brasileiros. 3 títulos de Libertadores em 4 anos. A era do Boca. Boca campeão da Copa Libertadores 2007, senhoras e senhores. De Riquelme e do técnico Carlos Bianchi. Sebastián Batalla, hoje aposentado, era um jovem de 19 anos quando conquistou a Libertadores de 2000 sobre o Palmeiras. Contemporâneo de Riquelme, fez parte do time que conquistou o título no ano seguinte. Na final de 2003, Boca e Santos, e o Boca conquistava seu 3º título em 4 anos. Em 2007, o Boca Juniors levava o 6º título da Libertadores, o 4º nos dourados anos 2000. Naquela final contra o Grêmio, Riquelme teve uma das maiores atuações de um jogador na história da competição. Foram 3 gols nos 2 jogos. Foi o último título de Libertadores de Riquelme e também do Boca. Depois desse grande Boca Juniors dos anos 2000, a década seguinte seria brasileira na América do futebol. Foram 9 títulos de 2010 para cá e nas últimas 3 finais, nada de rivais sul-americanos. Flamengo e Palmeiras viraram os reis do continente. Só o poder do dinheiro explicaria tanto sucesso? Eu acho que ajuda na questão de estrutura, ajuda na questão de planejamento. Com certeza influencia, porém não é determinante. Eu já joguei em clubes também que tinham muito dinheiro e não conseguiram formar uma equipe vencedora. O Flamengo chegou a 3 das últimas 4 finais. Ganhou em 2019 e 22. Já o Palmeiras foi bicampeão em 2020 e 2021. Qual seria o segredo, então, para esse revezamento? A disciplina, naquilo que a gente precisava fazer. O Abel até fala isso. Coisas que a gente precisa fazer, não que a gente quer fazer, né? A gente pagar o preço para realmente ganhar. E se não tiver pessoas preparadas que já viveram aquela experiência, a tendência de dar errado é muito grande. Tivemos jogadores que, além de serem experientes, eram também generosos com os mais novos, né? E essa combinação, para mim, ela é fundamental porque faz com que você encurte o caminho. Para terminar, aquela pergunta que torcedores do Flamengo, do Palmeiras e de todos os rivais do continente se fazem. Dá para manter essa hegemonia? A gente vai fazer o nosso melhor para sermos campeões de novo, né? Que a gente já sabe o caminho, já pegou o gosto e sabe que é muito bom. Eu vejo o Flamengo nesse caminho, vai ser sempre uma equipe competitiva que vai estar chegando. Tem jogadores de altíssima qualidade. Eu sei que o que foi construído lá dentro é algo sólido. Rivais da América do Sul, se preparem. A Libertadores está com sotaque cada vez mais brasileiro.